Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos falar sobre a soma ou a adição dos números naturais. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais de alguns fundamentos que são essenciais e fundamentais para que a gente possa fazer uma soma com tranquilidade, ok? Então vamos lá. Mas antes, não esqueça de fazer rapidinho aqui a inscrição no nosso canal. É só clicar nessa tarja vermelha onde diz inscrever-se e você estará nos ajudando a levar esse nosso projeto de ensino gratuito para muito mais gente, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente nós temos que entender que os números naturais são todos aqueles números inteiros e positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Quando a gente fala sucessivamente, o que são números sucessivos ou consecutivos? São números que se apresentam numa sequência e essa sequência ela deve ser exatamente assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que não há falha nenhum dentro dos naturais, não tem falha aqui nessa sequência. Então todos esses números aqui são chamados de consecutivos. Nós podemos pegar um outro exemplo, ó. 50, 51, 52, 53 também serão números consecutivos. Agora vejam só, o que é o antecessor? O antecessor, aquele que antecede. Então, o antecessor do 7, aquele que vem antes do 7, é o 6. O antecessor do 24, aquele que antecede o 24, é o 23. E assim por diante. Qualquer número que a gente pensar, um número a menos será o seu antecessor. Por exemplo, o antecessor de 17 é o 16. Vejam também que nós podemos expressar os números naturais ou até mesmo os inteiros em uma reta numerada. Nesse caso aqui, nós vamos montar a reta dos inteiros. Ó. Quando a gente fala inteiros, são os números naturais, aqui, ou seja, os números inteiros positivos e os números inteiros negativos. Do 0 para a direita, nós temos os naturais. Do 0 para a esquerda, nós temos os números inteiros negativos. Cada tracinho desses representa uma unidade. Então, aqui nós temos o 1, aqui nós temos o 2. Vejam que aqui onde não tem número, a gente tem o número 3. 4, 5 e assim por diante. Do 0 para trás, nós teremos aqui nesse primeiro traço o número menos 1, depois vem o número menos 2, que está aqui, depois o número menos 3 e assim sucessivamente. Essa estrutura aqui, essa expressãozinha aqui, deve ser lido da seguinte maneira: x maior ou igual a 3. Então me digam, quais são os números que são maiores ou iguais a 3? Vamos localizar o 3 aqui, ó. Todos os números que vêm depois do 3 são maiores do que 3. Agora, quando a gente coloca esse sinalzinho de menos aqui embaixo, ó, do sinal de maior, nós estamos incluindo o 3. Ou seja, o 3 deve ter essa circunferênciazinha aqui fechadinha, ou seja, ele deve pertencer ao nosso conjunto. Quem são os números maiores ou iguais a 3? O 3, o 4, o 5, por isso que a gente representa por essa flecha vermelhinha aqui. Agora, se eu disser quem são os números maiores que 3 simplesmente, agora o 3 não aparece. Então a gente coloca essa circunferência vazada aqui para dizer que o 3 não está aqui. Então os números que são maiores que 3 é o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante. Nesse caso aqui nós temos o x menor ou igual a 3. Então nós devemos pensar no 3 que está aqui, ó, nesse ponto. Todos os números que antecedem ao 3 são menores ou iguais a 3. Então vejam só, nesse caso aqui, quem são os menores ou iguais a 3? O 2, o 1, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3. Toda essa linha vermelha aqui representada por números inteiros. Vejam que o x menor que 3 são todos esses números aqui de cima, porém o 3 não pode entrar. O 3 não entra nesse conjunto, ou seja, é só o 2, o 1, o 0, o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então quando a gente tiver uma soma, toda a estrutura ela é representada através de parcelas. Então, as parcelas somadas geram o resultado da soma. Então, 2 mais 2, o número 2 da esquerda e o número 2 da direita são chamados de parcelas. Para que a gente possa efetuar uma adição, nós precisamos e devemos conhecer a ordem posicional, gente, do algarismo ou a ordem decimal. Ou seja, a unidade, a dezena, a centena, unidade de milhar e assim por diante. Por exemplo, o número 27 ele tem dois algarismos. O primeiro algarismo da direita é o algarismo das unidades e o número 2 aqui, que é o segundo algarismo, é o algarismo das dezenas. Então nós temos 7 unidades e 2 dezenas. Da mesma forma, o número 396,
O 6 é o algarismo das unidades, o 9 é o das dezenas e o 3 é o das centenas. Então nós temos 6 unidades, 9 dezenas e 3 centenas. No caso do número 4.327, o 7 é o das unidades, o 2 é o das dezenas, o 3 das centenas e o 4 da unidade de milhar. Então nós vamos calcular a soma de 6.125 mais 832. Lembrando também que nesse número 832 eu tenho 2 unidades, 3 dezenas e 8 centenas. E esse aqui eu tenho 5 unidades, 2 dezenas, 1 centena e 6 unidades de milhar. Então a gente deve sempre alinhar aqui pela direita o algarismo das unidades, gente, que é o primeiro algarismo desse número aqui. Então agora nós vamos somar da seguinte maneira, ó. 5 mais 2 dá 7. Então nós vamos botar aqui esse primeiro resultado aqui, ó. Somei o 2 com 5, deu 7. Agora eu vou somar o 3 com 2. O 3 com 2 dá 5, ok? E agora aqui, ó, o 8 com 1 dá 9. E agora o 6 vai somar com 0 aqui, que não tem, né? Não tem algarismo das unidades de milhar, então a gente tem aqui 6 mais 0, que daria 6. E o resultado, então, é 6.957. Então, agora vamos fazer a soma do 9.674 mais 369. Então, nós vamos organizar essas duas parcelas aqui, sempre pela direita aqui, ó, a partir das unidades, ok? Então, o 4 e o 9, que são os últimos algarismos, devem estar alinhados aqui. Número debaixo de número, ok? Agora, nós temos uma soma que extrapola 9. Então, nós devemos pensar assim, ó. 9 mais 4 dá 13. Como é que nós vamos escrever o 13 aqui? Nós não vamos escrever o 13 aqui, nós vamos escrever o 13 da seguinte maneira. Ó. Nós vamos botar o 3 aqui e o 1 lá em cima. Vejam que a escrita do 13 é exatamente nessa ordem. Ó. O 3 vem aqui embaixo e quando for maior do que 9, nós vamos botar o resultado lá em cima desse número, tá? E agora nós vamos ter uma soma de 7 mais 6 mais esse 1 que está lá em cima. Então, eu vou escrever o 14 da mesma forma. Eu vou botar o 4 aqui e o 1 lá. Aqui está o nosso 14. Ó. Agora, nós temos que somar aqui. Ó. 1 mais 6 dá 7. E 7 mais 3 dá 10. Agora, o 10 vai ser escrito da mesma forma. Eu boto o 0 aqui e o 1 lá. Está aqui o nosso 10. E, novamente, o 9 mais 1 deu 10. E eu já projeto o 10 aqui embaixo. Então, o resultado dessa sominha dá 10.043. Vejam agora uma sominha com 3 parcelas. Então, eu sempre vou alinhar pelo algarismo das unidades, ok? Então, o 4, o 7 e o 0 devem estar alinhados. Beleza, agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, eu vou somar agora 4 mais 7 mais 0. 4 mais 7 dá 11, mais 0 continua sendo 11. Então, eu vou escrever o meu número 11 dessa forma aqui. Agora, eu tenho lá, ó, 1 mais 7 dá 8. 8 mais 1 dá 9 e 9 mais 4 dá 13. Então eu escrevo 13 com o 3 aqui e o 1 lá. De novo agora, lembrando que esse númerozinho que está aqui, ó, vai ser somado com esses aqui. Então 1 mais 6 dá 7. 7 mais 5 dá 12. 12 mais 2 dá 14. Então eu escrevo 4 aqui e 1 lá em cima de novo. Agora eu tenho lá, ó, 9 mais 1 dá 10 e 10 mais 2 dá 12. Então, o resultado final deu 12.431. Vamos ver, então, agora as propriedades da soma. A primeira propriedade é a da comutativa. Vejam que a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Se eu colocar o 4 na frente ou o 5 na frente, o resultado é o mesmo. Ó. 4 mais 5 é 9, 5 mais 4 é 9. Então, essa é a propriedade comutativa. Vejam que a propriedade associativa é o seguinte, ó, se nós tivermos 3 parcelas aqui e nós tivermos um parênteses, evidentemente a gente tem que fazer essa sominha primeiro, ó. 5 mais 2 dá 7 e 7 mais 6 dá 13. Nesse caso aqui, ó, vejam que se eu colocar o parênteses aqui, ó, entre esses dois números, eu tenho que fazer essa sominha primeiro. Então 2 mais 6 aqui dá 8 e 8 mais 5 também dá 13. Então, esses parênteses colocados aqui nessas posições diferentes, na soma das parcelas, a gente traduz como a propriedade associativa. E, finalmente, a propriedade do elemento neutro, que seria o quê? O zero, sempre quando for somado com qualquer número, é sempre o elemento neutro dessa soma. Ou seja, 0 mais 7 é 7, 0 mais 10 é 10, 0 mais 20 é 20. Ele nunca vai interferir na soma, ele vai sempre ser um elemento neutro.
Bem, nós acabamos de ver alguns fundamentos básicos dentro da soma dos números naturais, ok? Então nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos trabalhar com números racionais, por exemplo, tá bom? Então te aguardo no próximo vídeo. Não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal. Se você gostou do vídeo, então mete um like, e se quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, fique à vontade, que nós vamos procurar responder sempre o mais rápido possível. Grande abraço e até a próxima!